sabe bem o que colocar na minha. Glória a Deus! Acabou de dizer de responsabilidade. Eu não gosto de estar do lado de cá, irmão. Prefiro ficar do lado de lá. Mas cada um com o seu chamado, com aquilo a qual o Senhor depositou na tua mão. E aquilo que o Senhor depositou na minha e na tua mão, faça com excelência. Porque foi como ela acabou de dizer, que isso aqui serve para edificar. E também serve para matar. Isso aqui serve para libertar. Mas também serve para jogar lá fora. Então tu tem que estar sempre ligado no Espírito, para quando você colocar a mão aqui nesse negócio chamado microfone, você está movido pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito da ganância, como você está sendo cheio do Espírito da graça e não cheio de você mesmo. Que você possa estar sempre cheio do mover do Espírito e nunca cheio de si mesmo. Aleluia! As suas Bíblias nessa noite. Em Marcos, o seu capítulo é o 6. O versículo é o 27 em diante. 6 a 5. Peraí. 5. Os irmãos me perdoam. Marcos, capítulo 5. O versículo 27 em diante foi o que o Senhor colocou no meu coração quando o pastor José me fez o convite. Eu já falei para o Senhor me dar uma palavra, porque eu nunca faço nada fora de mim mesma. E quando eu falei para o Senhor me dar uma palavra, a palavra a qual quando eu cheguei na minha casa, o Senhor colocou essa mensagem ao meu coração, a qual já estava ardendo em meu coração há uns dias. Marcos capítulo 5, versículo 27 em diante. Todos acharam? Amém. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesma saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste mal. Aleluia. Senhor, Aleluia. Estamos aqui para ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, meu Senhor Jesus, como tu quiseres. Jesus querido, que não seja eu, mas que teu Espírito Santo nesse momento venha conduzir cada palavra que sair da minha boca. Pai, perdoa minhas falhas, minhas faltas diante de ti ao decorrer desse dia. Toma minha vida em teus cuidados. Eu sou vaso, Jesus, pequena de barro. E o Senhor é o olheiro. Aleluia. Então faça conforme teu querer e a tua vontade, porque é ela que prevalece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando eu saí daqui da segunda-feira passada, os irmãos estão aí contando o que vem acontecendo ao decorrer do tempo deles na campanha. O pastor fez um ato profético, a gente estava aqui, a gente viu. Meu esposo estava num processo de seleção para ser contratado a um trabalho.
E a gente veio em busca da resposta de Deus, porque ele colocou currículo em 3 empresas, mas era uma que estava no coração do presbítero Tiago. E ali eu embarquei junto com ele ao desejo do coração do presbítero e falei, vamos começar a buscar e vamos apegar com o Senhor e vamos ver o que o Senhor tem de melhor. Aleluia. As empresas chamaram, mas a que estava no coração dele é a que ele vai trabalhar. Então você tem que entender que quando Deus ele tem uma promessa para mim aí, para a tua vida, independente da situação que te acarrega, irmão, a promessa ela tem que se cumprir. Aleluia. Porque se o Senhor te prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel, ele é Deus e ele não deve nada para ninguém. Eu ouvi isso aqui ainda há pouco. Não fugindo do texto da mensagem, a irmã está aqui falando que ela trabalhava há 15 anos e ela tinha um trabalho e ela decidiu não trabalhar mais. Eu estou passando por esse processo. Está doendo porque o Senhor disse que já chegou meu tempo de fazer a obra e Ele me capacitou para levar a mensagem. E eu também estou passando pelo mesmo processo de vai, não vai, vai, não vai. E ela só falou aquilo ali porque o Senhor falou para ela dizer, porque era mesmo para mim, não era para ninguém não. Era para mim mesmo entender que acabou o tempo de trabalhar. É o tempo de fazer a obra. Aleluia. Acabou o tempo de ficar esperando a provisão vir da minha parte. Agora eu tenho que esperar a provisão vir da parte do Senhor. Porque aquele que o Senhor levanta para levar a palavra, é Ele quem sustenta. Glória. É Ele quem dá o sustento. Aleluia. Então eu tenho para falar para você, se você colocou algo no teu coração e o Senhor falou para você fazer, largue tudo que tu esteja fazendo e vai fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque se o Senhor colocou e Ele te chamou, Ele te capacita, Ele te sustenta, Ele te garante. Porque quando Ele chama a mim e a você, Ele chama por cabeça certa. Aleluia. Deus não escolhe cabeça errada para fazer nada não, irmão. E ela está ali falando e eu estou entendendo, e ela está falando e eu estou entendendo. Ela foi lá ler o versículo do Salmo e eu estou entendendo também, porque só para Jesus e eu sabe o que estamos passando. E o Senhor está ali falando comigo. Eu pedi para Ele, eu preciso ouvir tua voz. Eu pedi 3 dias no meu trabalho porque eu preciso me levantar, eu preciso fazer algo da parte do Senhor. E eu falei, Jesus, eu preciso ouvir tua voz, eu preciso ouvir que o Senhor fale comigo. Desde a hora que eu entrei nessa porta e sentei aqui, Ele não parou de falar 1 minuto. Então você só não entendeu se você não quis. Maravilha. Essa mulher, em Marcos, no seu capítulo 5, versículo 27 em diante, vai dizer que essa mulher, há 12 anos, ela sofria de uma enfermidade. Há 12 anos ela vinha buscando algo para si e ela não conseguia encontrar a solução. Sendo que Jesus, nessa passagem, que Jesus está vindo com a multidão, o Senhor não foi ali para curar a mulher. O intuito de Jesus era chegar na casa de Jairo, porque foi Jairo que foi até Jesus pedir uma solução, porque a filha dele estava doente à beira da morte. E Jesus se compadeceu quando Jairo chegou e disse para Jairo se levantar. Jairo, ele sendo um principal da sinagoga, um homem importante, estudado, falava várias línguas. Você tem que entender que não é o patamar que vai fazer você ser melhor que Deus. Porque o que eu entendi ali, que quando Jairo se aproximou de Jesus, ele já veio se prostrando diante dele, porque sabia que com toda a sabedoria, com o patamar que ele tinha, ele não podia com o mestre, porque ele sabia que além de Jesus poder fazer um milagre na casa dele, ele também entendeu que ele não era melhor que Jesus. Então ele teve que se prostrar, ele teve que se colocar de joelhos para falar com aquele que é o Aleluia. Jesus vendo, se compadeceu, foi até caminhando para chegar até a casa de Jairo. E essa mulher que já se encontrava doente há 12 anos, mas estava viva. 12 anos, não podia se comunicar. 12 anos, não podia falar com ninguém, não podia estar no meio do ambiente. Ela, a mulher naquela época,
para as irmãs entenderem um pouquinho, quando entrava nesse período, elas eram pegas pelo sacerdote, elas eram levadas para um lugar e ali elas ficavam até o seu período passar. Quando o período passava, os sacerdotes mesmo iam lá, purificava a mulher, purificava onde ela tocou, colocou a mão, porque onde ela tocava era sujo, era impuro. Então você tem que entender, foram 12 anos esperando alguma coisa acontecer, e enquanto não aconteceu, ela deu o jeito dela, ela tentou do jeito dela, gastou tudo que tinha da forma dela, mas precisa você entender algo, que quando Deus não está na minha e na tua vida, enquanto eu e você ficamos tentando resolver as coisas com a força do nosso braço, a gente não consegue fazer nada. E vendo essa mulher que Jesus ia passar nesse local, ela ouviu falar das maravilhas que Jesus fazia. Esse milagre foi um dos milagres que Jesus fizera a trajetória do caminho. Então, quando essa mulher, ela ouviu que Jesus ia passar por ali, ela se posicionou. É verdade. Que muitas das vezes a gente faz, mas o que precisa é de um posicionamento. Sim, Deus. Eu aprendi algo no sábado, quem estava lá escutou a pregação daquele pastor. E eu peguei algo para minha vida, que às vezes a gente vai falar, é grosso pregando, mas irmão, pega para a tua vida atitude, posicionamento. Pega para a tua vida aquilo que você quer de verdade, porque uma hora tu quer uma coisa, uma hora você quer outra. Aí você está com meu fome, Deus, aleluia! entender de verdade o que é que você quer. Então deixa eu te falar aqui, posicionamento gera milagre. Junto com posicionamento, ela entendeu que se ela passasse no meio daquela multidão, ela poderia se prejudicar. Por quê? Porque ela passando no meio da multidão, ela ia tocar em todo mundo. E tocando em todo mundo, se alguém visse quem era ela, porque ela era uma mulher que não podia conviver com a sociedade, ela não podia estar ali, ela não podia passar sequer perto de alguém. Então eu quero que você entenda uma coisa: o posicionamento que eu e você tomamos, às vezes gera dor, às vezes gera lágrima, às vezes gera sofrimento, mas todo posicionamento também gera milagre da parte do Senhor Jesus. Se posicionou e teve atitude. Atitude. Porque ao se posicionar, ela entendeu que ela tinha que chegar em algum lugar. E ao chegar em algum lugar, tomando atitude, ela passou entre a multidão, mesmo sabendo que podia ser apedrejada. Porque naquela época, as pessoas que não cumprissem a lei do Velho Testamento, era isso que acontecia. E ela não pensou duas vezes. Alguém disse que Jesus ia passar. Alguém falou que ele fazia milagre. Alguém disse que ele curava, que ele ressuscitava mortos. Alguém disse que ele estava passando naquele momento. Ela não perdeu o tempo dela. Se posicionou, colocou a sua fé em prática e foi encontrar com Jesus. Aleluia. Então escuta aqui uma coisa que eu vou te dizer. Ela se posicionou, ela teve atitude e além de tudo isso, ela colocou a fé em primeiro lugar de tudo isso. Aleluia. Eu tô querendo te dizer, não adianta pedir e esperar o Senhor fazer. Tu tem que ter fé para acreditar naquilo que você pediu para o Senhor fazer para a tua vida. Então, se você pediu ao Senhor para libertar teu filho, você tem que ter fé que no momento certo a vitória vai chegar na tua casa. Se você pediu ao Senhor uma porta de emprego, você tem que ter fé que Ele é Deus que abre porta onde não tem parede, para abençoar a minha e a tua vida. Se você pediu e você colocou a tua fé em prática, teu marido é curado, é liberto, a tua casa é salva. Então escuta aqui, não basta só pedir, você tem que se posicionar, você tem que colocar a fé em prática e acreditar naquilo
Senhor pode fazer na minha e na tua vida. Porque a partir do momento que você coloca a tua fé em prática, você vai entender Glória, Jesus. que o patamar da conversa com Deus é outro. Sério, Jesus. Se levantou, se posicionou, teve atitude e colocou a fé para trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, antes de chegar até a casa de Jairo, ela chamou toda a atenção para si. Glória a Deus. Porque o problema ali nem era ela. O que o Senhor tinha nesse dia não era com ela. O que o Senhor tinha para fazer não tinha nada a ver com essa mulher. A Bíblia não diz o nome. Só diz a mulher do fluxo de sangue. Mas o Senhor não tinha compromisso nenhum com ela. Entenda. Por muitas das vezes o compromisso nem é com teu filho, o compromisso nem é com teu marido, o compromisso nem é com o vizinho do lado. Mas se você mora no meio, é o Senhor falando: se eu dou livramento, todo o resto tem que ser liberto. Todo o resto tem que ter livramento. Então entenda, o livramento é para você, o escape é para você, a porta é para você, as bênçãos é para você. Mas todos aqueles que tiver à tua volta vai ter que entender que você confia num Deus que tem dano do livramento e do escape para mim e para tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então entenda, por muitas das vezes está doendo, por muitas das vezes está chorando, por muitas das vezes está sangrando, mas tudo tem uma questão e tudo tem um tempo certinho. O tempo dessa mulher passar por todas as aflições foram 12 anos. 12 anos fora do seu aconchego da família. 12 anos sem poder estar perto de quem gostava. 12 anos sem poder tocar, sem poder sair, sem poder cumprimentar. 12 anos se escondendo, andando escondida, sabe lá como ela fazia, para ter que fazer seus afazeres, porque ela precisava comer. Então vai entender como é que ela fazia, porque aonde tocava era impuro, quem se aproximava era impuro, quem tocava era impuro, quem se aproximava era impuro. Então entenda, ela teve que viver a maneira dela 12 anos, esperando uma solução, mas não perdeu a perfeição de vida. Continuou crendo e estava viva. Aleluia. O que eu tenho para falar para você: só acaba a esperança quando morre. E mesmo assim, se estiver na beira da morte, o Senhor não deu a última palavra, ainda tem vida. Então você não precisa Glória se preocupar, a Deus. porque se Aleluia. o Senhor ainda não deu a última palavra, se o Senhor ainda não bateu o martelo, se o Senhor ainda não decretou, é porque ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda tem esperança e ainda tem solução para mim aí, para tua casa, independente da situação e como ela esteja. Aleluia, Deus. Glória. Você e eu temos que fazer é continuar perseverando. A multidão, Jesus e ela indo no meio do caminho. Creio eu que pedindo para ninguém ver, creio eu conjecturando eu, pedindo para que não fosse vista naquele momento. Mas tem algo aqui que é muito interessante, porque por muitas das vezes eu e você falamos com Deus e não falamos da forma correta. Por muitas das vezes queremos algo de Deus, irmão, tem que ser objetivo. Aquele pastor lá me deu uma lição de vida. Você tem que ser objetivo naquilo que você quer. Ela ouviu falar que Jesus passava e ela se posicionou e disse: se eu tão somente tocar, eu serei curada desse mal. Você não entendeu? Se eu tão somente tocar, eu serei curada desse mal. Eu não sei qual é o mal que te assola esta noite. Eu não sei como é que você entrou por essas portas. Eu não sei o que é que você está precisando nesta noite. Eu não sei o que é que está tirando o teu sono. Eu não sei o que é que está pensando você que já morreu, que acabou. Eu não sei o que é que você tem pedido e não está acreditando. Não está colocando a tua
Glória a Deus. Foi caminhando. Eu não Aleluia. sei qual a distância também que Jesus estava para ela. Eu sei que ela foi no chão baixo. Quando ela chegou até Jesus, ela se posicionou e tocou na orla do vestido do mestre. Aleluia. No momento que ela tocou, com a fé que ela estava, com a convicção que ela tinha e com a certeza do milagre, Deus. na hora que ela tocou, a Bíblia vai dizer que estancou a sua hemorragia. Aleluia. Glória a Não Deus. entendeu não? Se Aleluia! está dando glória. Verdade, Deus. Entendeu? Oh, meu Deus. A General, Bíblia vai dizer que na aleluia. hora que ela se Glória aproximou a Deus. Aleluia. e ela tocou, Verdade. naquela mesma hora, ela foi curada do mal. Então Glória. você tem que entender. Por muitas das vezes você está até tocando, mas a fé não está lá, aquelas grandes coisas. Verdade, Ou por Deus. muitas das vezes a fé está lá em cima. E o que falta é você se chegar a Ele com posicionamento. E por muitas das vezes você não está se posicionando direito. E as coisas não vêm acontecer da maneira que tem que acontecer. Aí começa a falar, Jesus não está me vendo. Eu não estou sofrendo, eu não estou aguentando mais. E é o Senhor falando, tudo tem um tempo debaixo desse céu. Em Eclesiastes vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas embaixo desse céu. Então se posicione e espera o teu tempo. Então se posiciona e espera o teu momento. Mas se posiciona com fé e tocando, acreditando que no momento certo o Senhor fará o milagre acontecer na tua vida. Aleluia. Glória. Tocou, ficou curada. Conjecturando eu, não está na Bíblia. Provavelmente ficou parada ali porque viu que as coisas melhoraram pro lado dela. Verdade, Pai. E na mesma hora que ela tocou, que saiu virtude do Senhor. Virtude é poder, irmão. Para tirar poder do Senhor Jesus, tu tem que estar com a fé lá no alto. Verdade. Para você alcançar, você tem que estar com a fé lá na máxima. Para você alcançar, arrancar a virtude do Senhor Jesus. Verdade, Então Deus. entenda aqui. Se posicionou, caminhou no meio da multidão, mesmo sabendo que poderia ter sido apedrejada, mas ela foi assim mesmo. Colocou a fé em prática. E ela mesmo profetizou para ela, porque se eu tão somente tocar, eu serei curada. Glória! Então você tem que entender que tudo que sai da minha e da tua boca tem poder. Profetize bênção, profetiza milagre na vida daquele que precisa. Profetiza na vida do seu filho, do teu marido. Profetiza com a porta fechada. Profetiza com a conta bancária no vermelho. Profetiza, acredita. Porque a partir do momento que você profetiza e acredita, Glória a Deus. coloca na tua Aleluia. prática, o resto é com o Senhor. Glória a Deus. Quando tocou, saiu virtude, o Senhor olhou e falou: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, a multidão te aperta. Entenda, nem todo aperto, nem todo toque, nem todo aperto de mão, nem todo abraço, nem todo aconchego é de verdade. Você tem que entender então que quando alguém chegou perto de Jesus e tocou com verdade, ele sentiu, a virtude dele saiu. Então você tem que entender, por muitas das vezes nem é por um abraço, nem é pelo toque de mão, é pela fé, é pela verdade, é pelo como está teu coração, é a sinceridade da tua alma que vai dizer como você está diante dele. É ele falando para aquela mulher: a tua fé foi tanta que de mim saiu virtude. Mas ele tinha que perguntar. Glória a Deus. Olhou Aleluia. para todos à sua volta
já posicionado, olhando para ela, alguém me tocou. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha como correr, tremendo e temendo, foi até Jesus e contou para Jesus toda a verdade. E Jesus diz para ela: vai. Quando chamou de filha, filha, vai e seja curada do teu mal. Você tem que entender que o físico, o psicológico, o sentimental dessa mulher estava para mais que abalado. 12 anos tentando alcançar alguma coisa. Quando Jesus chama ela de filha, Ele coloca tudo no teu devido lugar. O físico, o psicológico, o mental que já estava para baixo, porque uma mulher que às vezes precisava adorar e não podia adorar porque dava a situação que ela se encontrava. O sentimental, porque por muitas das vezes poderia ter um marido, não sei, porque a Bíblia também não diz, e não poderia estar perto. Então você tem que entender, quando chamou de filha, chamou para perto, disse que ama, vai em paz, porque liberou para ela uma palavra de vitória. Continua seguindo, continue com a tua fé em prática, continue colocando seu posicionamento para funcionar, porque enquanto você se posiciona, a tua fé em prática, o milagre sempre vai acontecer na minha e na tua casa, na minha e na tua vida, independente da situação. Aleluia, Deus! Glória a Deus! O Senhor olha para a mulher diz para ele, e ele vai ali e mostra para todo mundo quem é que estava ali naquele momento. Meu Deus. Porque conjecturando eu, ela foi passando e sujando todo mundo. Mas tocou em Senhor nas orlas do vestido do mestre do Senhor, que era puro, não contaminou. Além de não ter contaminado, abençoou e curou e libertou a mulher de todo o sofrimento da alma, a qual ela já vinha sofrendo. Então você tem que entender, tem coisas que precisam as pessoas saberem. Porque naquele momento que o Senhor pergunta para ela, ela se levanta e vai falar com Jesus toda a verdade. Ali todo mundo já tinha visto quem era ela. Ali todo mundo já sabia quem ela era. Era aquela mulher que não podia encostar em ninguém. De repente alguém olhou e perguntou como é que ela chegou até ali. Como foi que ela conseguiu chegar até ali. Então tem coisas que o Senhor vai fazer que com todo mundo saiba. A partir do momento que o Senhor chamou, a partir do momento que o Senhor anunciou, e ela se pôs de pé e se posicionou mais uma vez, todos sabiam quem era ela, mas precisaram também entender e saber que o milagre veio da parte do Senhor Jesus para a vida daquela mulher. A partir daquele momento ficou curada, foi liberta, ficou tranquila. O povo viu que ela não tinha mais nenhum tipo de enfermidade. Provavelmente ficaram olhando um para o outro, mas é o Senhor falando. Não é sobre você, não é sobre seus amigos, não é sobre quem te critica, não é sobre quem te julga, não é sobre quem acha que você não é sobre mim. E quando vai acontecer, o Senhor, Ele mesmo faz que com todos saibam que Ele e você tiveram um encontro fundamental. Aleluia! Então entenda, o Senhor fez com que todos soubessem quem era ela. Chegando em Jairo, quando Jesus chegou à casa de Jairo, a casa estava cheia. É só para você poder entender a lógica do Senhor. Porque por muitas das vezes a gente lê a Bíblia e a gente não entende. Mas aqui é só para você resumir, para você entender a lógica. Com a mulher que não podia e podia ser apedrejada, o Senhor fez com que todos já vissem. Quando chegou na casa de Jairo para ressuscitar a filha, era Pedro, Tiago e João que andavam com Jesus. O Senhor mandou que todos saíssem para... E só entrou quem estava com? E o pai e a mãe da menina. O que você quis dizer? Tem coisas que todo mundo precisa saber.
Mas tem coisa que é só dentro da tua casa e você que vai viver. Outras pessoas não precisam entender Aleluia. o que o Senhor fez para a Glória tua a Deus. vida. Aleluia. Então vai ter milagre que vai chegar na tua casa. Você não vai ter como falar para ninguém. Mas as pessoas vão ter que ver você vivendo do fruto do milagre que o Senhor fez na tua vida. Aleluia. Vai chegar, vai perguntar, vai querer fazer você explicar. E você vai olhar e vai dizer que foi Deus, o Deus das causas impossíveis, que fez na minha e na tua vida o sobrenatural da vida, o sobrenatural da ressurreição, o sobrenatural de libertar teu filho, teu marido, o sobrenatural de colocar tudo de volta no teu devido lugar que estava fora. Deus, aleluia. Tem coisas que tem gente que vai precisar ver. Sim, Deus. Porque tem gente que é igual Tomé. Só acredita vendo. É verdade. Mas tem coisas que o Senhor vai fazer. Aleluia. Você vai usufruir. Aleluia. Vai viver. E não vai precisar contar para ninguém. As Aleluia. pessoas vão ter que ficar à vontade e entender que você serve um Deus no céu que faz milagres. Aleluia. Que você serve um Deus no céu que tudo pode. Eu pego essa passagem, vou lá, alguém já citou aqui sobre a viúva. Seus 2 filhos, que de nada tinha. E o marido ainda tinha morrido. Naquela época era tão ruim para a mulher, era tão ruim para a mulher que quando morria marido, morria todo mundo, ela poderia virar pedinte, porque não tinha como se sustentar. A mulher foi lá em Eliseu procurar uma solução, porque ela sabia que alguma coisa podia acontecer, porque o Deus do marido dela poderia fazer alguma coisa para ela. Olha aqui, não é sobre ter, é sobre fé mais uma vez, porque essa mulher colocou a fé em prática. Porque Eliseu mandou ela embora, entrar pro quarto, fechar a porta, pedir pote. E a família entrou pro quarto, fechou a porta e colocou, encheu todas aquelas botijas. Aí às vezes as pessoas ficam felizes com a botija cheia, irmão. Você tem que entender que não era sobre a botija, era sobre a quantidade de azeite que tinha para encher todas elas. Então você tem que entender que a tua fé é ela que move a mão do Senhor ao teu favor. É com a tua fé que você vai trabalhar e o Senhor vai entrar e vai agir. É com a tua fé em prática que o Senhor vai libertar quem precisa ser liberto. Glória a Deus, aleluia. Então você tem que entender que por muitas das vezes chorar, se espernear, o Senhor está até vendo. Mas tem coisa que você precisa se abrir para Ele. Tem coisa que você precisa ser íntima. Chamar Jesus, vem cá, senta aqui e começar a conversar. Acredita, irmão, dá certo. Acredita que funciona. Eu morava na rua Rafael Cosolino. Minha casa estava caindo. Eu morava de aluguel e eu não tinha mais móveis, porque já tinha tudo se acabado por causa da enchente, que toda vez que chovia molhava tudo, acabava com tudo. E um dia entrei no meu quarto e disse: Senhor, o Senhor não habita aqui. O Senhor não habita nisso, não habita nisso, não habita nisso, não habita nisso. Porque as tuas coisas têm que ser tudo inteira e santa. Porque aonde tem algo quebrado, o diabo ali, ele se locomove, fica quietinho ali esperando para poder ficar futucando a minha vida. Então, Jesus, olha, Senhor, se o Senhor tem mesmo um negócio comigo, se o Senhor tem mesmo algo na minha vida, me arranca aqui desse lugar. Eu já morava há 10 anos, 12, no mesmo lugar. Eu falei, eu preciso sentir cheiro de casa nova. Eu não aguento mais viver assim, não. Eu não posso fazer um culto, trazer uma pessoa na minha casa, não tenho mais como fazer nada. Irmão, eu falei isso numa semana. Aleluia. Na outra semana, eu tinha um rapaz que estava vendo umas casas para mim. Eu fui ver 2, não me interessei. E ele falou assim, olha, espera, porque tem uma casa para desocupar lá no Dinas Faz. E quando a casa desocupar, eu te aviso. Passou 1 mês e pouco, eu esqueci.
Só que nesse esquecer, o Senhor foi me presenteando. Foi chegando sofá retrátil, foi chegando mesa de 6 cadeiras, foi chegando guarda-roupa, foi chegando cama, foi chegando armário de cozinha. E eu queria desmontar, tirar tudo para montar na casa. E o Senhor falava aqui não. Aí eu falava, e onde eu vou enfiar isso tudo? Entulha tudo aí no canto. Tu disse que queria cheiro de casa nova, mas quem vai fazer a casa nova acontecer sou eu, não é você. E ele desesperado, o que eu vou fazer com isso tudo? Eu falei, calma aí, porque eu conversei com ele lá no meu quarto. O negócio começou a acontecer diferente. Olha só, não é sobre você, é sobre posicionamento. Eu acabei de dizer aqui que quando você se posiciona e quando você coloca a tua fé em prática, eu não tinha R$1 e mobilei minha casa inteira, porque o Senhor me prometeu e ele cumpriu a promessa. Aleluia! Mobilei tudo, comprei geladeira, comprei fogão, comprei tudo, saí comprando tudo. E ele desesperado, irmão, se tem uma pessoa ansiosa para comprar sou eu, viu? O negócio de comprar é comigo mesmo. Na hora de pagar eu peço ajuda. Me ajuda, eu peço ajuda aos universitários. Olha, o dinheiro acabou, me ajuda aqui. Ele fica assim, peraí, como assim? Ajuda, varão, só não fala ajuda. Mas entenda, irmão. Comprei todos os móveis, não consegui montar. Nisso, o Senhor, eu estava lá no trabalho quando o Senhor disse, liga pro rapaz. Aí eu falei, não vou ligar. Liga! Aí liguei e falei, fulano, queria saber da casa da Dinasfate, se já alugou. A casa que eu moro, eu não sei quem conhece aqui, era onde era a varandinha do pastor Fernando da Betel. É nessa casa que eu moro. E aí, ele falou, senhora, a casa desocupou. A senhora quer ir lá ver? Falei, eu vou sim. Saí do meu trabalho, fui lá, e quando eu fui andando, já fui desistindo, porque era muito longe. E eu fui desistindo pelo caminho, irmão, entenda. Quando o Senhor te promete alguma coisa, fica ligado naquilo que o Senhor tem para fazer. E eu já querendo desistir no meio do caminho, porque já era longe. Quando eu entrei na casa, eu falei, ai, que casa feia. Casa toda precisando ser pintada, ajeitada. Mas o Senhor, Ele me presenteou. Trabalho numa casa que a pessoa foi lá, ajudou. Falou, vai lá na loja, compra tudo que você precisa. Primeiro que tinha que dar 2.400 de piso para entrar. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, então muito obrigada, tá? Jesus te abençoe, eu não vou querer a casa. Ele virou para mim e falou, senhora, peraí, a casa precisa fazer uma reforminha. Você faz a reforma da casa, compra as coisas que precisa e a gente desconta. Olha, irmão, eu sei que o valor dos negócios que eu comprei foi exatamente o valor que eu precisava dar na mão dele para entrar na casa. Então entenda, quando Deus está no controle, Ele está no controle. Quando eu entrei, abri a porta da sala e que eu fui entrar, o Senhor falou, pera! Aí eu parei, eu falei, o que, Jesus? O moço atrás de mim, o que foi? Eu falei, não é contigo. Nisso, já sei. Aí o Senhor olhou para mim e disse, ali você vai botar isso, aqui você vai fazer isso e aqui você vai fazer isso. Porque meu sonho era ter uma sala com uma mesa para estudar. Nem estudo na mesa, estudo no quarto. Mas o Senhor me deu. Então eu fui lá, olhei. Quando terminamos de fazer a obra toda, ajeitamos a casa, fomos se mudar. Falei, bota aqui, aqui, aqui. A minha filha, mas por que esse negócio assim? Eu falei, porque foi o Senhor que disse. Então, quando o Senhor te der uma ordem, cumpra ela. Eu sei que todo mundo que entra lá em casa, mas gente, que coisa linda. Eu tenho orgulho de falar que foi o Senhor que me deu, porque foi o Senhor quem fez. Então, você está pagando os móveis, missionária? Estou sim, mas estou pagando pelas condições que Ele me deu. Então, você tem que entender uma coisa. Quando eu falei para o Senhor que eu queria fazer o certo, ou Ele fazia por mim, ou eu não estava entendendo o que estava acontecendo. O Senhor olhou para mim, era posicionamento que eu queria da tua parte. Era você chegar para mim e contar tudo, porque o Senhor, Ele sabe da minha vida, Ele sabe da tua vida, Ele sabe do teu desejo, Ele sabe do meu desejo, mas o que precisa eu e você fazer é se abrir e falar a verdade, é contar para Ele aquilo que você quer, é colocar na mão dEle aquilo que você deseja e confiar e esperar no Senhor. Glória! Jesus! Hoje eu estou aqui para falar que vivo de milagre. Eu estou aqui para falar para você que ainda há esperança para a tua casa. Eu estou aqui para falar para você que ainda há esperança para a tua família.
Todo mundo sabe que eu sou mãe. Eu tenho 7 filhas. Só eu e minha esposa na presença. Mas o Senhor me fez uma promessa. Ele disse que eu e minha casa serviríamos a Ele. Então, se Ele te fez essa promessa, Ele me fez essa promessa, descansa. Porque no momento certo Ele vai fazer acontecer. Sabe por quê? Porque já foi falado aqui que Deus não deve nada para ninguém. Se você está aqui porque o Senhor te trouxe, se você acordou hoje é porque Ele te deu fôlego de vida. Ele soprou nas tuas narinas hoje e disse: está de pé mais uma vez. Continua fazendo o seu. Então faça perseverando, faça com fé, faça acreditando na promessa que o Senhor fez para a tua vida e aguarda no Senhor. Alguém leu aqui sobre o Salmo 40 e por muitas das vezes a ansiedade atrapalha você fazer o que o Senhor quer. Então entenda, se acalma, se aquieta e espera o Senhor fazer com excelência aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Porque a partir do momento que você se acalmar, você for lá no Salmo 70, é Ele falando para você: fica aí, porque em Eclesiastes 23 há um tempo para tudo e Ele vai fazer se cumprir tudinho. Nada Ele vai ficar te devendo. Aleluia. O que você tem que fazer é confiar no Senhor. O que você tem que fazer é continuar perseverando na tua oração. Maravilha. O que você tem que fazer é continuar crendo. Não é porque está difícil hoje que você vai querer desistir amanhã. Não é porque você não conseguiu hoje que amanhã você vai querer já chutar o pau da barraca. Não é porque o Senhor não fez hoje que você: eu não vou mais, eu não quero mais saber. Hoje tudo que foi falado aqui foi para mim. Porque até na parte do desistir eu falei hoje. Falei com meu esposo: eu só não vou desmarcar lá no pastor, porque é antiético e fora da hora. E já está em cima. Porque muitas das vezes, irmão, tem gente que prega, acha que você tem que estar bem todo dia. Mas tem levante que vem para te matar. Tem levante que vem para te tirar o fôlego. Tem levante que vem para tirar a tua paz e você fica ali com a sua alma inquieta, igual Ana. Aí as pessoas olham para você e dizem que você não tem mais Deus, que o Espírito se afastou. Hoje eu falei com minha esposa: eu estou tão desesperada, a minha alma está tão desesperada que eu nem sei se eu preciso ir lá para falar alguma coisa para alguém, porque daqui não vai sair nada, mas nem é sobre mim, é sobre quem me chamou. Porque quem me usa é Ele, quem me separou foi Ele, quem me lapidou foi Ele, só eu e Deus sabe o que foi que eu passei para chegar até aqui. Aleluia. Então não deixa que nenhum levante, nenhuma afronta te persiga e te faça querer perder o céu. Verdade, Deus. Porque tem coisa que vem na nossa direção que é só para arrebentar mesmo. E tem gente que vai olhar e vai dizer que você não está passando por nada, mas seja fiel com Deus, com o seu levante. Seja fiel com Deus com a sua afronta. Porque o Senhor Jesus, Ele não permite que nada chegue até a mim e a você, pastor. O que se aproxima é para nos fazer ficar mais fortes. O que vem na minha e na tua direção é para fazer você e eu entender que se estamos incomodando é porque está dando fruto. E quando está dando fruto, jogam tudo que é tipo de bagulho para poder arrancar o fruto que está lá. É tudo que é tamanho de pedra, joga para poder para tentar arrancar o que está lá em cima. Mas enquanto estiverem afrontando, é porque está vendo algo acontecer. Enquanto estiverem falando que você quer ser melhor, é porque você está se aperfeiçoando para Deus. Aleluia. Enquanto acharem que você está querendo ser metida e espontânea, é porque você está fazendo para Deus e está fazendo com excelência. Aleluia. Deus não perde ninguém de vista, irmão. Eu tenho o costume de dizer que Deus, Ele não tem filho favorito. Deus tem aquele que quer fazer. Tem uns que buscam mais, tem uns que buscam menos. Os que buscam mais recebem mais. Mas é aquele negócio também que eu te digo: quanto mais é dado, mas ninguém quer saber o que você está sendo cobrado. Ninguém quer saber onde está doendo em você. Verdade. Ninguém quer saber, pastor José, aonde é que está doendo na tua alma. Ninguém quer saber aonde é que está fazendo você chorar para você chegar até aqui e manter um posicionamento de homem de Deus fiel. Ninguém quer saber como é que você está fazendo
labutas do dia, com todas as despesas para pagar, ninguém quer saber. Mas uma coisa eu sei para te dizer, que foi o Senhor quem te chamou. E quando o Senhor te chama e Ele te coloca na sua mão responsabilidade, o Senhor jamais vai deixar que você seja envergonhado, independente da situação que te acarrega. Verdade, Deus. Deve ter um Aleluia. monte perguntando por aí como é que tá fazendo. Não tem que perguntar, não tem que saber nada. Porque dentro da casa de Jairo, quem ficou sabendo foi Jairo, a esposa de Jairo, Pedro, Tiago, João e Jesus. E do resto, continuaram vivendo. Se posiciona. Acredita no ato de fé que você tem para a tua vida. Acredita que o Senhor Jesus pode fazer acontecer em questão de segundo, de frações. Mas que para isso aconteça, posicionamento para o Senhor Jesus é tudo. Você ter atitude e você já acreditar naquilo que você quer já é o suficiente para o Senhor. Não é à tarde eu quero uma coisa, de manhã eu quero outra, à noite eu já quero outra totalmente diferente. Aí você sabe o que você quer. Mas a partir do momento que você pegar uma canetinha e anotar para Deus, apresentar para Ele, tu já tomou uma atitude de falar para Ele aquilo que você quer. Posso pedir a igreja para se colocar de pé? Os irmãos, colocam-se de pé. Desde já agradecendo pela minha oportunidade.